Olá, ouvintes, amigos, amigas, todos que nos acompanham aqui no podcast Mesa de Debate de Tudo Um Pouco. E cá de novo, né? Eu com o nosso Notícias Comentadas, trazendo alguns assuntos, algumas questões aí pertinentes para a semana. E que semana, né? Realmente o bicho pegando aí com muitas coisas, muitas atividades que vocês com certeza viram, né, e acompanharam aí no desenrolar desses últimos dias. E claro, né, algumas notícias um tanto quanto tristes, como por exemplo, infelizmente, né, o assassinato aí de uma professora por um aluno, um problema que leva à tona as questões aí sobre segurança nas escolas, né, sobre o que está acontecendo com a sociedade, com as pessoas, né, com os nossos jovens e como responder a isso e responder a isso de uma forma pela base, né, de uma forma classista e não cair nas armadilhas do capital, nas armadilhas da extrema direita, no discurso armamentista, como muitos por aí querem, né? Aliás, tivemos até aqui uma das notas que vou citar, né? Bolsonaristas querem armar professores e funcionários após ataque em escola de São Paulo. Não é a primeira vez que tragédias em escolas são usados por quem milita pelo armamento. As redes bolsonaristas já começaram com as proposições rasas, afirmando que só um cidadão de bem armado, entre aspas, poderia impedir esse crime, ignorando que o próprio responsável pelo atentado era alimentado pelo discurso da extrema-direita nos. Desculpa, nos chats aí, né, nos grupos, em vários locais aí que haviam fornecido esse tipo de material, né, nos vários canais, nos vários grupos aí de WhatsApp por aí. Imagine agora se, ao invés da faca, o rapaz estivesse segurando um fuzil daqueles com acesso facilitado pelo governo Bolsonaro. Aí uma questão que precisa ser colocada, né? E diga-se de passagem, como até vi aqui na frase do Gabriel Tavares, ele que é um militante do PCB, e achei que foi bem assertivo no ponto que ele colocou, resumindo aqui a conversa, nem Tarcísio, nem Ricardo Nunes, muito menos MBL e outros grupelhos da direita vão enfrentar aquilo que eles mesmos produzem todos os dias. Aí falando, claro, não só sobre esse assunto em especial, mas principalmente com relação ao atentado, né, ao massacre aí numa escola pública em São Paulo e também o grande problema que a gente acabou vendo que para quem é de aqui de São José dos Campos, né, tem visto aí algumas questões que foram levantadas essa semana e inclusive assustaram a comunidade escolar do Estevão Ferri por conta de ameaças, né, supostas tentativas aí de cometerem algum assassinato, algum crime, qualquer coisa dessa natureza, que graças a Deus até o momento nada ocorreu, mas é claro que a comunidade escolar está assustada, pais estão aí apreensivos, né? Inclusive conversei com algumas mães, com alguns pais que não estão deixando os filhos irem na escola, até que se tenha algum posicionamento mais sério sobre essa questão, que aliás, segundo esses próprios pais, a diretora, né, os responsáveis sequer, pelo menos até o momento em que conversei com eles, né, tinham dado algum esclarecimento, alguma informação um pouco mais séria e precisa sobre o assunto. E a polícia, por sua vez, está aí fazendo as devidas investigações devido às pichações encontradas aí no banheiro, né, no muro aí
da escola. De qualquer forma, independente de se tratar de uma brincadeira de mau gosto ou não, é claro que isso precisa de medidas, é claro que isso precisa ser verificado. E como dissemos, né, não é caindo no discurso da extrema-direita, não é caindo no discurso de bolsonaristas, MBLs e afins que nós vamos conseguir resolver esse problema, mas sim tentar apresentar, verificar e lutar por um caráter de classe para essa discussão e não apenas produzir mais monstros do que a sociedade capitalista já produz. Então, tá aí algumas questões que precisamos de fato estar reforçando. E a Lava Jato, né, o nosso bastião da justiça Sérgio Moro, voltou à tona aí, né? O cara é bastante mediático, né? Aliás, para quem gostou, né, e se apaixonou pelos holofotes, da grande imprensa, agora tá vendo o lado ruim disso tudo, né? Em nota aqui do Estadão, em mais uma reviravolta na Lava Jato, o advogado Rodrigo Tacla Duran, que trabalhou para a Odebrecht e foi apontado pela Força Tarefa como operador financeiro da construtora em esquemas de corrupção, virou pivô de acusações que podem colocar o senador Sérgio Moro, ex-juiz da operação, e o deputado Deltan Dallagnol, que foi coordenador da investigação, na mira da Polícia Federal. O advogado afirma que sofreu tentativas de extorsão na Lava Jato em troca de facilidades para clientes e que passou a ser perseguido por não compactuar com o que chamou de uma prática comercial corriqueira. Eu não cedi, até porque eu nunca admiti criminalizar a advocacia ou a minha profissão. Eu não entreguei cliente meu intimado, ameaçado para ser preso. Esse é o problema aqui na origem, seguiu. Tacla Duran apresentou à justiça fotos e gravações que comprovariam a versão. Ele implicou o advogado Carlos Zuculotto Júnior, sócio da deputada Rosângela Moro e amigo próximo do senador, e o empresário Fábio Aguaio na suposta tentativa de extorsão. As acusações devem ser analisadas pelo Supremo Tribunal Federal, já que Moro e Dallagnol têm direito a foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado, que inclusive, né, ele e uma turma aí da direita diziam que não era lá algo assim muito nobre, algo assim muito bonito, né? Mas sabe como é, né? Quando a corda vai arrebentar do seu lado, né? Às vezes a gente magicamente, milagrosamente aí acaba mudando de opinião. É bem comum, né? Sabe como são as coisas. E falando aqui em opinião, né? Para quem era a favor do livre mercado, de um Estado mais leve, né? Que não onerasse aí o cidadão e tudo mais. Olha o que a gente acabou vendo aqui, que o governador, né? O Romeu Zema, está querendo aí aumentar o salário dele, né? E não só o salário dele, como também dos secretários. Comentamos isso ao longo do jornal, né? Ao longo do programa também nessa semana. E aí fica aquela questão, né? Capitalismo para quem? Livre mercado para quem? Liberalismo para quem, né? E aí, como eu até brinquei também, né, ironizei aí em algumas falas, estado mínimo, lucro máximo, né? E lucro máximo para quem? Justamente para aqueles que estão aí nos bastidores, né, que estão aí de uma certa forma no poder. E aí a gente acaba vendo como a coisa sempre soa cada vez mais um tanto quanto falaciosa. Falando aí em novo, né, já que estamos falando de Romeu Zema, voltando aqui para nossa querida São José dos Campos,
Justiça rejeita queixa-crime de Amélia contra ex-coordenador do MBL. O ex-coordenador do MBL, no caso o vereador Tomás Barbosa, né, aqui do Novo de São José dos Campos, que também fez aí algumas defesas, né? Quis aí proteger, defender o Nicolas Ferreira, deputado federal, que andou falando também algumas bobagens, mostrando aí sempre aquilo que ele é e para aquilo que ele veio, né? Nada de muito diferente, nada que nos surpreenda. O grande problema nisso tudo é como acaba incentivando, né, sempre aí o discurso contra a questão trans e tentando negar a existência dessas pessoas, tentando desmoralizar. Você pode até querer entender, querer conversar, querer debater certas questões, né? A história, né, do Todes, de usar o pronome neutro, de fazer alterações na linguagem. Acho que tudo isso é discutível, é conversável. Aliás, até a gente mesmo já trouxe isso para o debate aqui no podcast, mas a pegada lá da peruca, entre outras tentativas aí de ridicularizar a causa, seja ela a causa feminista ou a causa LGBT ou até mesmo a causa trans, mostra aí a que veio esses grupos, esses partidos de direita, esses partidos conservadores e que apenas querem aí, evidentemente, alimentar cada vez mais o capital, esse mesmo capital que oprime o trabalhador, a trabalhadora e todos nós que pretendemos, né, vislumbramos aí uma sociedade diferente daquela que está até então apresentada. E falando em capital oprime, né, capital esmaga, olha só, essa daqui eu vou até peço desculpas aí, que essa aqui eu vou me alongar um pouco, senhoras e senhores, mas não tem nem como, né? Porque não, olha, até como morador de São José dos Campos, a gente fica assustado aqui com certas coisas que a gente acaba tendo que lidar no dia a dia, né? Espera aí que eu já vou achar aqui para vocês rapidinho, né? Tem separado, é tanto assunto às vezes que a gente quer tratar também, né? Claro que nem sempre dá tempo, mas vamos aqui com uma nota falando aí sobre a Revap, né? Espera aí, já estou encontrando aqui para abordar com vocês. O Romeu Zema que eu já falei, né? Ah, tá aqui. Tcharam. Peço desculpas aí, né? Porque é tanta coisa que a gente acaba se perdendo. Eu ia falar um pouco do Bolsonaro também, eu vou deixar mais para o final, porque também já é uma figura aí que está cada vez mais cansativa, né, para falar bem a verdade. Mas eu achei aqui, ó, falha em equipamento quase causa explosão no DCCF da Revap. Graças a Deus, né, esse quase perdurou. Segundo nota, né, do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos, o sindicato apurou que a gerência da Revap escondeu uma grave ocorrência no DCCF na segunda-feira 27. O soprador 22001A não desligou sob demanda e, com isso, a operação teve de fechar a válvula do V102 para evitar um risco de incêndio ou até mesmo explosão. Apesar da gravidade, o acidente não foi relatado pela gestão ACIPA e ao sindicato. O responsável técnico da empresa, que faz a manutenção do equipamento, deixou claro que por pouco não ocorreu uma explosão que poderia ter ceifado a vida de toda a equipe envolvida, além de ter levado toda a unidade pelos ares.
foi necessário que 3 técnicos de operação atuassem no fechamento da válvula para evitar a tragédia. Um dos técnicos se afastou, pois lesionou a coluna devido ao esforço, mas a refinaria se negou a registrar como acidente. Segundo os trabalhadores, há tempos o soprador está em condições precárias e, mesmo assim, a refinaria decidiu manter o equipamento operando para não reduzir a carga. Bom, o resto da nota, né, vocês encontram aí no Instagram do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos, dá para ver aí mais informações sobre. E nossa, você fora de São José dos Campos ou fora do Vale do Paraíba, mas provavelmente se tiver uma refinaria, né, se tiver algo do gênero aí na sua região, na sua cidade, no seu estado, que pelo menos conhece, né, já viu uma refinaria de petróleo, algo dessa natureza, deve saber mais ou menos como é o funcionamento e a estrutura. E em resumo, né, em linhas gerais, o que a gente tem aqui na zona leste de São José dos Campos, como diria o nosso querido poeta e ambientalista professor José Moraes Barbosa, é uma verdadeira bomba relógio. E como foi dito aqui, né, quase, e graças a Deus os trabalhadores, os técnicos conseguiram agir de pronto para evitar um possível maior desastre. Porém, e se não tivessem conseguido agir a tempo? Claro, guardadas as proporções, embora tragédia é tragédia, lembram do caso lá de Chernobyl? E se tivesse ocorrido algo, assim como já aconteceu em outros locais, no meio do mar, aqui também na Revap? Quando eles escreveram aqui que a refinaria poderia ir pelos ares, isso não é só força de expressão, não. Literalmente poderia, se aquilo ali explode, Deus me livre. Pesado. Então, ó, questões aí a ficarmos sempre de olho. E aproveitando a pegada, né, o ensejo desse nosso 1º de abril, dia da mentira, e curiosamente nessa virada do 31 de março para o 1º de abril, data também que o Brasil lembra, né, mais um ano aí, mais um triste aniversário do que foi o golpe de 1964, que acabou culminando numa ditadura militar civil de 21 anos. A Bolsonaro, né, que estava até então autoexilado, entre aspas, nos Estados Unidos, acabou voltando numa tentativa aí de gerar mera provocação, de tentar aglomerar a população, os apoiadores ao seu entorno e, claro, querer fazer todo tipo de proselitismo político, ou como alguns chamam de populismo, que acabou no final das contas não servindo aí para muita coisa, mas claro, vai ser muito útil para ele querer despontar e consequentemente figurar como ainda um grande bastião da extrema direita no Brasil e uma espécie de messias que vai libertar o Brasil de um pretenso e suposto comunismo que a gente nunca viu e no atual governo que está aí a gente nunca verá. Por essas e outras que eu disse que deixaria aí para falar um pouco de Bolsonaro e em paralelo do Dia da Mentira, né? Para o final, porque já é uma figura que, claro, ela ainda é muito de destaque, ela esteve aí no comando, né,
da política brasileira praticamente nos últimos 4 anos, enquanto presidente da República, e é claro que não é do dia para a noite que esse assunto vai simplesmente sumir e desaparecer. Então, e fora que, como a gente bem dizia, né, e essa é a nossa preocupação do governo conciliatório que aí está, porque tira-se Bolsonaro, mas não se tira o bolsonarismo, né? Como agora filtrar, como limpar da sociedade brasileira, né? Essa marca, essa mácula que aí ficou. Por isso que para todos os demais assuntos que tratamos hoje, e agora principalmente esse, fica sempre a questão do papel das lutas, do papel das esquerdas, dos movimentos sociais, dos trabalhadores, trabalhadoras, das militâncias, né? Dos partidos e organizações de uma forma geral, de estarmos aí sempre lutando, combatendo as práticas e os discursos fascistoides e tentando sempre trazer as pessoas, a população a refletirem e procurarem não trilhar por esse caminho. Não é tarefa fácil, não é tarefa simples, mas é tarefa evidentemente necessária. Fico com meu Notícias Comentadas de hoje por aqui. Um abraço e tchau!